Esse vídeo não vai ser uma aula propriamente dita, vai ser um tira dúvidas. E a primeira dúvida que surgiu foi no grupo do WhatsApp, onde vocês mandou uma imagem com a seguinte pergunta do que o código a seguir iria imprimir. E eu notei que vocês tiveram um pouco de dificuldade com isso. E vamos ler aqui comigo. Nós temos uma lista e dentro dessa lista nós temos outras duas listas, ou seja, é uma lista bidimensional, tem duas dimensões. E uma lista bidimensional, ela é acessada com o nome dela, o índice da primeira dimensão, ou seja, do primeiro índice dela, que pode ser aqui o índice 0 ou o índice 1. E o índice da segunda dimensão dela, que é, se eu selecionei o primeiro índice aqui, aliás, o segundo índice, que é o índice 1, o índice 0 dessa segunda dimensão. Então, a primeira dimensão dela é esse array, a segunda dimensão dela, o número 0, é esse índice aqui. Então, o que isso deve imprimir é o valor 30. Vamos ver se está correto. Vamos lá, está correto, imprimiu 30. Isso me lembra que eu tenho que trabalhar mais listas com vocês. Listas de lista. Enfim, é isto. Basicamente é isso. Uma lista bidimensional pode ser composta por outras listas, pode ser tridimensional e etc. E aí, para eu acessar esse índice, eu coloco o nome da lista que eu tenho, coloco o índice da primeira dimensão, do primeiro objeto que tem aqui, se é o primeiro ou se é o segundo. Eu coloco o índice que eu quero acessar de qual objeto e coloco o índice do objeto dentro desse objeto que eu estou referenciando aqui. Se eu quiser acessar o segundo, deve aparecer agora o número 20. Eu topei aqui no teclado, mas vamos lá. Pronto. Eu acho que deu para entender. Outra dúvida que vocês estavam tendo era nessa atividade aqui, em como modularizar a atividade, a aplicação de vocês, que é o cálculo do IMC. Vocês já estão cansados de fazendo isso de olho fechado, mas tem uma certa dificuldade para separar isso em módulos. Então, vamos começar, né? Eu vou codificar aqui junto com vocês e a gente vai fazendo junto. Vai tendo dor de cabeça junto. A gente vai ter primeiro 4 módulos, né? Esse aqui, deixa eu salvar na área de trabalho. Deixa eu ver. Criar uma pasta aqui. Pronto. Chamar ela de MC. Vou colocar aqui, vou chamar esse primeiro módulo de interface. Depois eu vou ter outro arquivo chamado fachada. Deixa eu salvar. Fachada. Vou ter outro arquivo chamado serviços. Eu me empolgo, vou digitando dentro do documento, mas vamos lá. Serviços.py. E outro documento, outro módulo chamado DAO. E eu mais uma vez digitei dentro do documento. Vamos lá, DAO.py. Falar no DAO, é interessante separar, quando a gente for persistir as informações, separar dentro de uma pastinha para ficar organizado. Então eu vou criar uma pasta chamada dados aqui.
Só por garantia. Deixa aberto. Algo me diz que esse vídeo vai ficar longo. Mas vamos começar aqui pela interface. Na interface tem que estar todo o código referente somente à interação com o usuário. Em aula eu disse que não deveria ter condições lógicas, ifs, etc. Mas eram condições lógicas referentes a o tratamento da informação. Tratamento de informação, processamento de dados, armazenamento, não pode estar na interface. Pode ter if, else, while, um monte de coisa, mas nada que haja processamento da informação. Somente assuntos referentes à interação com o usuário. E antes de começar a digitar, a codificar, vamos colocar aquele comandinho para não ter problema com a escrita em português. Salvo engano é assim. Copiar, salvar. Deixa eu deixar tudo organizadinho aqui porque fica mais fácil pra gente. Vamos agora para a fachada. Fica mais fácil de visualizar. Pelo menos eu acho. Se vocês não acharem, é problema de vocês. Brincadeira, viu? Vamos colocar aqui também. Salva. Deixa eu colocar o DAO. Não preciso de você agora. Deixa eu colocar o DAO aqui. Eu vou deixar a fachada guardada. Porque fachada a gente praticamente não tem interação com ela. Eu vou colocar serviços aqui no meio porque minha tela é pequena. Para quem tiver entediado e não quiser ver eu organizando aqui, que é um negócio trivial, vocês podem adiantar o vídeo. Coloco aqui o código aqui também e salvo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vamos importar os métodos que a gente precisar de fachada. Por enquanto a gente não tem nenhum, mas a gente já importa para diminuir o trabalho. Diminuir o tamanho da fonte, que senão vai ficar enorme. Tá aqui em 13, dá para vocês verem direitinho? Acho que dá. Vamos lá. Vamos criar um método aqui, sei lá, início, chamado de início. Vamos chamar ele de início. Início vai ter um print com ações. Deixar bem didático, colocar um print embaixo do outro para ficar didático. C. Cadastra a pessoa. Cadastra a pessoa e o outro print vai ser ver, visualizar cadastros. Colocar visualizar cadastros. Depois disso, eu vou definir uma ação que vai ser tomada. E aí eu vou criar um método escolher ação. Eu vou criar esse método depois. E aí eu vejo se a ação escolhida for igual a C. E aí se ela for igual a C, eu chamo outro método chamado cadastrar. Se não for igual a C e for igual a V, eu vou chamar o método visualizar. Beleza. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui agora. Vamos criar o escolher ação, né? Pronto. Def escolher ação.
Vou chamar ele aqui de escolhação, para ficar mais negócio mais interessante. E aí no escolher ação eu coloco um loop infinito enquanto true ação A recebe um raw input com nome escolha a ação. E aí aqui eu vou colocar um ponto upper que deixa a entrada maiúscula só para garantir que não vai ter erro de interpretação. Caso alguém digite maiúsculo ou minúsculo, aí para não ter problema eu vou deixar desse jeito. E aí eu vou colocar um if aqui embaixo para ele verificar se a pessoa digitou uma entrada válida. Só não vou usar um try catch, quer dizer um try except. Vou usar um if mesmo. E aí eu verifico se é igual a V. E aí se isso for igual a V, eu retorno o valor de A. E enquanto não for igual a V, eu boto um print letra não correspondente. Eu vou dizer informe C ou V. Acho que assim fica legal. Pronto. Acho que não falta mais nada nesse método não. Vou deixar assim para vocês verem direito o código. E deixa eu ver o que é que eu faço agora. Vamos para o método cadastrar, né? Esse aqui que a gente está chamando. Ele ainda não existe e a gente precisa criá-lo. Eu defino cadastrar. Eu copiei para nada, deixa eu colar aqui. Pronto. Cadastrar. E o que é que a gente precisa ter dentro de cadastrar? Vamos colocar aqui um print cadastro para dizer, olha, isso é um cadastro. Não sei se eu coloco um /n para ficar organizado. Deixa eu colocar. Meu teclado não tem contrabarra, então deixa eu pegar aqui. Teclado virtual. Coloco um contrabarra, pronto. Tchan, tchan. Pronto, tá organizadinho agora. Vamos pedir o nome como entrada. Eu acho que vocês sabem fazer isso. Nome. E aí eu vou colocar um ponto upper para lá na hora da pesquisa a gente não ter dor de cabeça de tipo escrever um nome com a primeira letra maiúscula e depois pesquisou com a primeira letra minúscula. Então eu vou deixar logo tudo em caixa alta para a gente não ter esse problema. E aí a gente lê o peso, né? Que o IMC precisa do peso. A gente, eu não sei se eu pego como raw input ou input. Vou colocar como input mesmo. Digite seu peso. O informe é mais bonito. Não sei. Vou colocar só peso. Peso, vou colocar em quilogramas, né? Que a gente sabe que tem que deixar claro para o usuário. E vamos ler aqui a altura. Altura, eu não sei se eu trabalho em centímetros ou em metro. É mais fácil trabalhar em centímetro. Então vamos colocar aqui um input. Vou dizer aqui altura em centímetros. E aí vou colocar um exemplo. Deixa eu deixar aqui em quilos. Vou colocar aqui um exemplo
1,74 m. Altura em centímetros, por exemplo, 1,62 m. Que aí fica claro para a pessoa. Vamos lá. E aí, eu já tenho o nome, o peso e a altura. Agora eu só preciso cadastrar, correto? Para cadastrar, eu vou chamar um método da fachada, que a fachada vai chamar dos serviços e serviços vai mandar para o DAO cadastrar. Só que nesse meio termo pode acontecer algum imprevisto. Então eu vou colocar dentro de um bloco try, porque se acontecer algum problema, eu vou garantir que não vai ter, esse problema vai ser capturado. E aí eu vou chamar esse método da fachada, eu vou nomear ele de fac underline cadastrar. Cadastrar, eu passo nome, peso e altura. Depois disso eu coloco pessoa, boto um print e pessoa salva com sucesso. É com sucesso, não é com sucessor não. E eu vou mandar ela de volta para o início. Caso tenha algum problema, deixa eu ver quais os problemas que podem dar. Acho que só se uma pessoa já tiver cadastrada. Então a gente cria uma exceção lá depois, pessoa já cadastrada. E se tiver uma pessoa já cadastrada, a gente dá um print e diz, olha, fulano já está cadastrado. Acho que não precisa nem do nome. Vamos lá, colocar pessoa já cadastrada. Pessoa já cadastrada. E coloca outro print aqui embaixo, bem didático. Cadastre, faltou A, né? Com outro nome. Ou com um nome diferente. Fica desse jeito mesmo. E aí eu chamo o método cadastrar. Que ele vai trazer ele de volta, vai trazer a pessoa de volta ao início desse método aqui. E aí a gente precisa ir para a fachada, criar esse método aqui, né? Vamos lá, eu já tenho isso pronto, eu vou copiar. A fachada não está aqui, mas está aberto aqui. Pronto, vamos lá. Em fachada, eu vou criar esse método. E a única coisa que ele vai fazer é retornar de serviços um método com esse mesmo nome. Aí por padrão eu vou deixar aqui serve, só pra gente saber que é de serviço. A única coisa que a fachada faz é retornar o método de serviços. Para isso a gente precisa importar, né? From serviços importe esse método. Aí vocês podem me perguntar, Zeca, mas por que tu não está importando com asterisco? Porque se eu importar com asterisco, eu vou estar dando acesso a tudo que serviço importa e tudo o que serviço importar também importar. Tipo, eu vou estar dando acesso a todo o sistema. Então eu vou estar importando somente o que eu usar aqui dentro. E aí, outra coisa que eu usei aqui foi a exceção pessoa já cadastrada, né? Aí eu vou passar ela aqui como parâmetro também, que eu acho melhor trazer ela do DAO. E vamos lá. Fachada tá ok por enquanto. É só isso que a fachada precisa ter. Não precisa ter mais nada. Ela só precisa retornar o método do serviço e vamos deixar ela quietinha. Em serviço, deixa eu copiar aqui isto
para facilitar a minha vida. Aqui em serviços eu vou criar esse método que eu chamei, que é serviço cadastrar. Que a única coisa que ele vai fazer também é retornar esse mesmo método do DAO. Que quem é responsável por cadastrar é o DAO. Então, para isso eu preciso importar, né? Aí eu vou fazer aqui from DAO import colocar DAO cadastrar e aquela outra exceção chamada pessoa já cadastrada também eu vou criar ela no DAO. Então aqui em serviço por enquanto tá tudo ok. Vamos lá para o DAO. No DAO a gente primeira coisa que vai fazer é criar a exceção pessoa já cadastrada, antes que eu esqueça. Vamos lá, pessoa já cadastrada, ela estende exception, ela é filha da classe exception, o construtor dela str self, e aqui a mensagem que ela retorna: essa pessoa já foi cadastrada. Pronto. Se bem que eu acho que eu nem vou usar essa mensagem para exibir, mas só por desencargo de consciência eu estou deixando ela aqui. Vamos lá. Vamos criar o DAO cadastrar. Vamos lá, DAO cadastrar. def DAO cadastrar. E aí eu preciso do nome, do peso e da altura. Vamos fazer o que? A gente primeiro, deixa eu ver o que a gente faz primeiro. Vamos verificar se a pessoa já existe, né? Porque se ela já existir, a gente retorna a exceção. Para isso, eu acho que a gente tem que usar o OSPF, acho que é. Vamos lá, OSPF. Vamos importar aqui o OSPF e vamos ver se isso aqui tá ok. Aí a gente faz assim, if OSPF ponto exists, a gente verifica se isso já existe. Eu vou colocar aqui ponto dados barra. O que é isso? Esse ponto barra aqui que eu estou usando, eu estou dizendo que é um caminho relativo. Tipo, aonde o programa tiver, não importa o que tem daqui para trás. Eu quero que procure dentro dessa pasta dados. Procure com o nome da pessoa, se o nome dela já existir, ponto .txt, que é o que a gente aprendeu a criar em sala, né? E aí, se existir, caso exista esse nome, a gente lança a exceção pessoa já cadastrada. Olha, esse C é bom ser maiúsculo. Deixa eu consertar. Eita, faltou eu colocar. É porque eu tô colocando conding. É coding. Vamos lá, deixa eu consertar aqui esse C. E consertar aqui também. Vamos consertar aqui. E pessoa já cadastrada no accept aqui. E no da fachada. Cadê a fachada? Pronto. Salva todo mundo. Meu Deus, se eu tiver codando isso tudo e depois der um erro, eu vou ficar com muita raiva. Mas vamos lá. Vamos confiar. Aí, se não tiver ninguém cadastrado com esse nome, a gente vai
abrir o arquivo lá, vai criar um novo arquivo. E na pasta dados, com o nome da pessoa. Em modo de escrita. Aí a gente diz que isso é um arquivo. Pronto. Aí a gente diz aqui, escreva no arquivo. Eu preciso escrever o peso e a altura. Então, eu acredito que assim. São dois números. Deixa eu pegar aqui emprestado a contrabarra. Que eu vou escrever em linhas diferentes, que eu não sou bobo. E assim eu acho que funciona. Eu dou um espaço aqui e digo que é peso e altura. Peso e altura. Beleza. E aqui eu acho que isso já funciona. Será que funciona? Não sei. Vamos testar? Vamos. Pronto. Dá um F5 aqui. Sintaxe inválida. Tem uma vírgula em nome. Pronto. Vamos salvar e testar de novo. É assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Eu não estou chamando o método aqui em interface. É interessante chamar o método aqui, né? É início. Pronto. A ação é cadastrar a pessoa. Então vamos colocar um C. E vou colocar José. Ele tem 74 quilos e tem 1,62 de altura. Pronto. Apareceu aqui que a pessoa foi salva com sucesso. Vamos ver se José foi salvo com sucesso. Vamos lá. Pronto. José está salvo aqui. E agora vamos tentar cadastrar José de novo. Ver se dá problema. Letra não correspondente. Parabéns, Zeca. Não leu, nem quer o menu. C. Cadastrar. Vamos lá, José. 74 quilos. 1,62. Pessoa já cadastrada, cadastro com outro nome. Beleza. Nome, colocar José com J maiúsculo. Ou José com o E também maiúsculo. 34. Colocar um número qualquer aqui. Está dizendo que está cadastrado já José. Então, a gente sabe que está funcionando pelo menos essa parte de cadastro, né? Vamos agora para a parte de visualização.